paz do Senhor. Então, vamos para mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Amaro, viu? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Perguntei aí na abertura do vídeo: mulher, você já nasceu de novo? Sim, gente, como eu estou falando para mulheres cristãs, essa pergunta eu acho ela bem interessante, né? E eu já me fiz essa pergunta e eu quero hoje falar para vocês a minha experiência, na verdade, o meu testemunho de novo nascimento. A Bíblia fala lá em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, a história de Nicodemos. Eu creio que se você é um cristão de verdade, uma cristã de verdade que lê a Bíblia, você deve ter noção dessa história, né? Que Nicodemos, ele chega para Jesus Cristo e afirma, ele crê que Jesus realmente é o Filho de Deus pelos sinais, pelos milagres que Jesus fez ali, que ele viu. E ele pergunta a Jesus o que se tem que fazer para ver o reino de Deus, né? Para chegar ao reino dos céus. E Jesus responde a ele que tem que nascer de novo. E ele, claro que eu tô falando aqui com as minhas palavras, né, gente? E ele responde, pergunta a ele: porventura eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Como que seria possível, né, uma coisa dessa? E Jesus responde que aquele que não nascer do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Eu tô com minha Bíblia aqui pra mim ler especificamente aqui o versículo. E, né, depois vocês vão lá, dão uma conferida na Bíblia, anotem aí, capítulo 3 de João, versículo 1 ao 21. E eu perguntei pra vocês: mulher, você já nasceu de novo? É possível nascer de novo? Ou vocês acham que, ou vocês pensam igual Augusto Nicodemos, vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Como que é isso nascer de novo? E assim, gente, tô olhando aqui um roteirozinho. O que aconteceu comigo? Vou contar aqui pra vocês. Eu nasci na igreja, né? Desde criança, desde recém-nascida. Eu sou criada em um lar cristão. Eu cresci na Assembleia de Deus Ser de Seta, lá em Augustinópolis. E participei da IBD, do grupo de jovens. Sempre fui muito ativa no grupo de jovens, sempre participei, trabalhei, já vendi coisa na feira para arrecadar dinheiro para fazer as festas, as coisas. A gente ia pro ensaio 3 horas da tarde no domingo, o sol rachando, depois tinha um louvor na casa de algum jovem, com lanche e tudo, assim, era muito bom. Eu amava participar ali daquele ambiente, né? Minhas amigas conviviam lá comigo também. Porque a gente faz amigos ali naquele meio da igreja, né? E eu era muito ligada e sempre gostei muito de trabalhar também na igreja. E eu casei muito nova, eu casei com 18 anos, né? Encontrei meu esposo e tive que ir embora, né? Da minha cidade, porque ele não era de lá, ele voltou para a cidade dele, então a esposa tem que acompanhar o marido. E foi isso que eu fiz. Chegando aqui, eu fui congregar em uma igreja onde não era o ministério que eu já era acostumada, né? Que é a Assembleia de Deus Ser de Seta. E assim, foi uma fase assim, nada contra o ministério, assim, o problema não era a igreja, as pessoas da igreja, o problema realmente era comigo mesmo, aquele negócio, mas de verdade, gente, não é clichê, o problema era eu mesma. E assim, eu vi o tanto que a minha fé, a minha vida cristã, o meu relacionamento com Deus, ele era frágil. Porque bastou eu mudar de uma igreja assim para outro ministério que tinha algumas coisas que não me agradavam mais porque pelo meu gosto, não pelo ministério, pela igreja. E eu vi que realmente o meu relacionamento com Deus, ele era muito distante, assim. Não por Deus, mas por mim, claro. E isso durou mais ou menos, eu casei com 18 anos, né? E a gente ficou lá nessa igreja quase 2 anos. Meu marido já era de lá, mas eu fiquei lá quase 2 anos. E resolvemos mudar para a Assembleia de Deus daqui da minha cidade, Tocantinópolis. E estamos lá até hoje, graças a Deus. Só que assim, eu quero aprofundar aqui mais o assunto com vocês. Eu mudei para minha igreja, né? A igreja que eu nasci, que eu já era acostumada. E engravidei, e nesse tempo também eu entrei na faculdade, aqui na UFT, que agora é o UFNT, né? Consegui passar para fazer pedagogia aqui na Universidade Federal.
E nesse meio tempo eu tava assim muito mais ligada à faculdade, e não assim, porque gente, quem é acostumado a estar na igreja, trabalhando, envolvido ali nos trabalhos da igreja, e tem gente que, assim, quando se distancia por algum motivo, ou no trabalho, à noite, acontece muito de jovens que trabalham à noite e não podem ir para a igreja acabar se esfriando sua vida espiritual. E no meu caso foi esse tempo, assim, da faculdade, de não ir para a igreja como antes, de não estar envolvida como antes. Não que isso justifica é, eu realmente ter me esfriado espiritualmente, assim. Porque se eu tivesse um relacionamento profundo com Deus, eu creio que isso não teria acontecido, sabe? E foi nessa fase, assim, da faculdade, e aí engravidei, tive minha filha. Gente, e nesse período, quando eu engravidei, eu até fiz estágio, né, grávida e tudo, sozinha inclusive, né, uma história assim para outro vídeo. E nessa fase eu lembro que eu comecei a ficar ansiosa, assim, uma coisa que eu já era. Hoje eu olho pro passado, né? Eu vejo que eu sofro de ansiedade desde a minha pré-adolescência. Então, assim, com a situação da faculdade, estágio, grávida, obra na minha casa, sabe? Minha ansiedade voltou a mil. E no puerpério aí foi que a bichinha aflorou mesmo. Então, assim, começou uma fase difícil na minha vida, mas como eu sempre vejo o pastor Hernandes falando que o sofrimento ele é a melhor didática de Deus, assim, pra gente se achegar a Deus, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e comigo eu sei que não é diferente, né? Eu creio que sou amada por Deus e creio que é realmente uma ferramenta da gente se achegar a Deus, porque você tem duas escolhas: ou você se achega a Deus, né, com sofrimento, ou então você esquece de Deus de vez, vai culpar Deus, é culpa da vida, é culpa do mundo, e se entrega ali à amargura por estar vivendo situações difíceis. Só que não foi o meu caso, graças a Deus. E eu tive um puerpério complicado, assim, questão de saúde, e comecei a piorar, né, a minha ansiedade. E depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, né, de como que eu venho vencendo a ansiedade. E nessa fase, eu vi que realmente eu estava precisando de Deus, assim, eu cheguei numa fase tão difícil que eu falei, ou eu mudo a minha vida, minha rotina de espiritual, meu relacionamento como mulher cristã, como crente com Deus, ou então vou me afundar assim, mais ainda, e correr o risco de entrar numa depressão profunda, né? E voltando, gente, eu nasci na igreja, fui criada na igreja, eu participei dos vocais, do coral, eu solava pro coral, eu cantava desde criança, cantando aqueles corais das crianças. Então, assim, eu fui criada no ambiente cristão, mas até então eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro mesmo com Deus, sabe? Eu mesma, assim, me chegar a Deus e realmente não ficar só ali no raso, né? E eu creio que ainda tem muito mais pra gente se achegar a Deus, mergulhar, nunca é demais. Mas eu vi realmente como que, nossa, minha vida cristã era muito superficial. E eu não tô aqui justificando, gente, que se você não tá com a vida cristã em dias, né, cumprindo todos os rituais, não sei o que, você corre o risco de entrar em algum sofrimento. Não, gente, o sofrimento ele vem pra todo mundo, né? As aflições vêm pra todo mundo. Mas quando a gente às vezes se afasta, o sofrimento ele é sim uma didática de Deus, sabe? As pessoas têm que parar de ver esse Deus que é só amor, amor. Deus é muito amor, muita graça. Mas Deus ele usa assim o sofrimento pra gente se chegar a Ele. Sabe, às vezes eu vejo, já vi pessoas ao meu redor que estão no sofrimento, na labuta, sabe, uma tribulação na vida. E a pessoa não percebe que é Deus ali, sabe, chamando ela pra voltar pra Deus, pra se chegar a Ele, e ela não quer, não enxerga isso. E continuando do ponto onde eu parei, recapitulando. Tive minha filha, passei um puerpério difícil, a minha ansiedade piorou. Foi uma fase difícil, mas também foi a fase aonde eu tomei a decisão de realmente me achegar a Deus e viver uma vida cristã de verdade. Então,
comecei a ler a Bíblia. Gente, tipo assim, eu não lembro, assim, acho que eu já li Apocalipse antes dessa fase, assim. Eu não era uma... Antes dessa fase, eu digo que eu nasci de novo com 22 anos de idade, hoje eu tenho 26. Então fazem 4 anos. Mas assim, gente, sempre fui cristã. Nunca fiz nada errado de ir pra festa, de beber, essas coisas. Nunca casei com meu primeiro namorado. Nunca dei trabalho nesse quesito aí, não. E só que assim, o que eu quero falar aqui com vocês é que às vezes a gente que nasce na igreja e os pais são crentes, a gente vai pra igreja às vezes por causa dos pais e vive no automático, sabe? Faz aquilo porque tá no automático, porque gosta também do ambiente, de estar ali naquele movimento. E só isso não basta às vezes. Não basta. Aliás, não basta, né? Às vezes não. Só isso não basta. A gente precisa cultivar um relacionamento com Deus diário. E aí eu vou contar, voltando, contar pra vocês. E o que eu fiz? Eu falei, cara, vou ter que realmente a viver uma vida cristã de verdade. A orar, a ler a Bíblia. Eu lembro que eu gostava de cantar em casa, eu gostava de lavar em casa, assim, de ficar, não é ensaiando, mas assim, de ficar lembrando e cantando dos hinos para que quando eu tivesse a oportunidade não me esquecesse. Gente, tinha muito hino que, tipo assim, hino conhecido que eu já tinha me esquecido da letra, sabe? Porque eu vivi uma fase, parece que assim, adormecida. E claro, nesse tempo eu ia pra igreja, eu ia pra BD, fui professora das crianças, mas assim, nos domingos, né? A minha vida, assim, era realmente mais assim, um crente domingueiro. Eu ia lá uma vez na semana, mas tava desse jeito. E eu comecei assistindo pregações, inclusive do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto demais das pregações dele, ele é da Presbiteriana de Pinheiro. Comecei a assistir Augusto Nicodemos, comecei a assistir Helena Tanuri, e outros pregadores. Hoje em dia eu assisto muito Camila Barros, Thalita Pereira, né? Essas mulheres assim, de Deus mesmo, assim. E comecei também a filtrar o que eu estava seguindo, do que eu estava me alimentando, o que eu estava vendo, ouvindo, porque isso é importante. E comecei a cultivar a minha vida devocional todo dia. Gente, claro que assim, não vou dizer pra vocês que não tem um dia na semana que eu passe sem ali dobrar meus joelhos, sem passar meia hora ali orando ou lendo a Bíblia, que às vezes o dia assim é tão corrido, né? E só que às vezes não é isso, a gente que não prioriza também. Mas eu fico, cara, como que eu passei vários anos da minha vida sem adquirir a rotina de orar todos os dias, assim, de tipo assim, de tirar um momento ali, né, que seja 15 minutos pra me orar, pra me ler um capítulo da Bíblia, pra me meditar na palavra de Deus, pra mim pegar um comentário bíblico e ler, pra me louvar, botar um fundo musical, um louvor e orar e falar com Deus, ter o meu momento com Deus. Então, assim, eu fiquei. Porque eu comecei a viver isso, gente, e assim, não foi do dia pra noite, não. Assim, começou aos poucos. Eu comecei a assistir pregação e comecei a voltar a ouvir meus louvores. Eu comecei a lembrar dos hinos antigos que eu ouvia. Comecei a montar um monte de playlist no YouTube aqui pra me ouvir, sabe? Pra mim renascer de novo. Eu digo que eu renasci de novo nessa fase de mais assim, meio sofrida, né? Porque todo mundo tem problema, gente, isso aí é normal. Mas foi uma fase onde realmente eu via muito, assim, só realmente a escuridão, assim, a tristeza. E foi muito bom, muito bom. Eu me encontrei, né, como Sária, a mulher cristã. E graças a Deus, assim, Deus tem me sustentado. E assim, quando eu passo um dia sem tirar ali aquele meu momento de devocional, não, gente, tá faltando alguma coisa. Às vezes nem que seja meia-noite, mas eu vou lá fazer, nem que seja 15 minutos, assim. Só que eu procuro não fazer isso. Hoje em dia, eu mudei minha rotina. Eu procuro sempre fazer de manhã. Coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Hoje em dia eu procuro acordar mais cedo. Não tô dizendo que eu faço isso todos os dias, gente. Porque eu sou ser humano e a gente às vezes falha também. Mas se eu for comparar a Sarah de hoje com a Sarah de 20 anos, 21 anos, gente. E eu não tô falando isso aqui, não é por mim não, gente. Assim, eu me acheguei a Deus, eu pedi a Deus que Ele me ajudasse e Ele me ajudou. Porque afinal é Ele que produz o querer na gente, o efetuar.
E o que eu quero dizer aqui pra você, mulher cristã, é, você já nasceu de novo? Você vive isso também? Você vive essa sede constante de todo dia orar, de ler a Bíblia, de tirar um momento para louvar, de se chegar a Deus, sabe? De ter vontade de fazer as coisas pro reino de Deus, assim, de espalhar realmente o Evangelho. Eu tenho sentido muito, contar uma coisa aqui pessoal pra vocês, né? O desejo, assim, de evangelizar. Claro que eu já faço isso, né? Eu mando pregação pra todo mundo no meu WhatsApp, pro povo que não é crente, eles recebem lá, olha aí, se puder, não sei o quê. Porque é uma forma de evangelizar. Porque às vezes a gente pensa que evangelizar é só eu sair na rua com a Bíblia na mão, andando aqui nas casas. Não, hoje em dia existe várias formas de você evangelizar. E eu creio que o meu canal também ele vai ser uma forma de evangelizar através dos meus testemunhos, do que eu vou contar aqui pra vocês. Mas a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente também tem esse desejo. E assim, é muito bom a gente se sentir conectado a Deus, assim. Eu lembro que antes eu não tinha isso, sabe? E outra coisa que eu aprendi, que eu não preciso orar só de joelhos dobrados, sabe? A hora que eu acordo eu falo, obrigado, Senhor, por ter acordado, obrigado por hoje, pelo sol da manhã, de verdade. Assim, às vezes, e como eu faço meu devocional de manhã, então às vezes à noite eu não dobro os joelhos pra orar. Uma coisa que eu me libertei, assim, dessa regra assim na minha cabeça, dessa pressão de que antes de dormir tem que dobrar o joelho pra orar. Claro que tem dias que eu vou lá, que a gente sente, dobra o joelho, ora, chora. Mas tem dias que assim, né, tô cansada de já fiz meu devocional, eu deito e falo assim, obrigado por esse dia, só te peço noite de paz e durmo. E é muito bom a gente ter essa conexão com Deus, ter essa liberdade com Deus, porque afinal Ele é o nosso Pai. E quando a gente se achega a Deus, a gente tem mais confiança de saber que Deus está cuidando da gente, que a gente pode se chegar a Jesus, que a gente pode clamar a Jesus em momentos de angústia, porque afinal, gente, quando a gente nasce de novo, não quer dizer que você nunca mais vai ter problemas, que sua vida vai ser só paz, alegria e amor. Não, você vai continuar tendo dificuldades. Viu, mulher? Porque igual eu falei, né, no primeiro vídeo, a vida de ser mãe, de ser esposa, de ser estudante, dona de casa, né? E aí tem as amigas que a gente tem que dar atenção. Se bem que eu amo dar atenção para meus amigos, né? Meus amigos que me conhecem sabem disso. E assim, né? Você tem que estar equilibrando ali os pratos. Mas, como eu tava falando, você vai ter paz em meio às guerras, sabe? É isso que eu tenho vivido, assim. Eu não ainda fiquei boa do meu, eu digo que a minha fraqueza é essa, sabe? Que eu vou depois fazer um vídeo especificamente pra isso, sobre a ansiedade. Mas, assim, foi o momento onde me cheguei a Deus e é onde Deus tem me sustentado. Eu não consigo mais, assim, me ver. E não tô dizendo aqui que eu sou santa, que eu nunca vou pecar, que isso nunca vai acontecer, mas assim, eu não consigo me ver, gente, numa vida onde eu não oro a Deus todos os dias, eu não busco a Deus todos os dias, eu não louvo. Por mais que talvez por alguma circunstância não dê pra mim tirar ali 30 minutos pra mim separar exclusivamente pra aquilo, porque também a gente é mãe, né? Às vezes a gente tá fazendo devocional e chega a mim, mãe, quero isso, mãe, aí você sai e vai no Espírito orando no Senhor. Mas, quando a gente nasce de novo, a gente tem esse desejo. Então, assim, se você tá na igreja, se você congrega na igreja e você não tem esse desejo, você só tá indo pra igreja no automático, você só tá participando das coisas no automático, então, gente, reflita aí. Faça uma reflexão da sua vida. Você realmente está vivendo uma vida de cristã com Deus de verdade? E outra, assim, os seus frutos demonstram isso. Mais uma vez eu digo, gente, não estou dizendo que sou santo, não virei santo. Mas, assim, é um perigo, sabe? E às vezes a gente se deixa levar pela rotina da vida, as ocupações da vida. Você só vai pra igreja no domingo e pronto. Não vai nem pra escola dominical, né? Vai só no domingo à noite. Ou então num culto de terça-feira e pronto. A vida diária com Deus tá de lado, sabe? A vida de oração. Porque, gente, é igual eu falei, oração não é só dobrar o joelho, é todo o tempo, sabe? Às vezes você vai caminhar, vai na rua e falando com Deus, Senhor, aquela situação, Senhor, eu preciso disso.
É muito incrível, assim. Quem nasceu de novo sabe do que eu tô falando. E a mensagem que eu quero aqui deixar pra vocês, apesar que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, mais longo do que o outro, é essa. Reflita se você realmente já nasceu de novo, se você tá vivendo uma vida cristã no automático, se você realmente tem todo... Claro, gente, que não é todos os dias que a gente vai orar com aquela emoção, com aquela sede. Só que assim, a gente sabe que todo dia tem que estar ali, lendo a palavra, tem que estar ali no altar buscando a Deus, mesmo que você não tenha vontade, mas você tem que tirar um tempo para você ler a Bíblia. Não adianta, gente. É isso que alimenta o cristão, é isso que alimenta a nossa vida espiritual. E é preciso realmente ter disciplina, de verdade. E se você não tem esse hábito, se você não tem o desejo de ter, comece sem ter o desejo mesmo, sabe? Começa, reflita aí e comece a fazer sem muita vontade. E assim, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, que vocês possam ser edificados pelo que eu tenho aqui para vocês. Eu era uma Sara que vivia no automático, mas mediante as circunstâncias, eu nasci de novo. Hoje realmente eu encontrei a minha identidade como mulher cristã. E eu espero reafirmar ela mais ainda, preencher ela mais ainda com as coisas de Deus. E sou muito feliz. E é isso que eu desejo pra você, viu, mulher cristã? Então, né, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal e deixa comentário aqui nos vídeos sobre o que vocês querem ver mais aqui, as categorias aí de vídeo. Fala aí, gente, eu tô ouvindo aqui, vou ler todos os comentários, de verdade, vou tirar um tempo só pra isso. Porque é uma coisa que eu tô investindo assim como hobby, que eu gosto de falar também. E também pra mim, né, depois eu conto especificamente sobre essa questão da ansiedade e como que ajuda a gente a ter um hobby, fazer alguma coisa que a gente gosta. E é isso, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, viu? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!